Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nossa, quanto tempo, né? Ficaram aí umas 3 semanas de férias. Espero que todos estejam bem. Espero que vocês tenham aproveitado bastante, que tenham descansado acima de tudo, né? Descansado bastante, aproveitado o tempo com a família. Aqueles que conseguiram também colocar algum conteúdo em dia também é importante. Não sei se vocês se lembram ainda, né? Mas eu sou a Letícia. E eu tava com muita saudade de conversar com vocês. É lógico que eu preferia o modelo tradicional, né? Nós todos preferimos, né, as aulas presenciais, porque seria muito mais interessante, gostaria de conhecer melhor cada um de vocês. E o nosso contato fica um pouco limitado virtualmente, mas ainda é um contato possível, né? Então, nós estamos com esse novo formato de aulas, né, a serem postadas com uma média de 20 minutos, que é para não serem vídeos muito pesados, muito cansativos, para aqueles também que não têm uma conexão que aguente vídeos longos, de 1 hora, assim, também é bem melhor. E, além disso, nós estaremos disponíveis para vocês 20 minutos todos os dias, todo dia depois do horário da nossa aula, para dar uma monitoria, que é para conversar sobre o tema da aula, para instigar dúvidas em vocês, né, aquilo que vocês quiserem perguntar sobre a aula do dia. Então, eu estou gravando essa aula agora e ela vai ficar disponível o dia todo para vocês. Daí, vocês terão à noite, né? Se você não conseguir assistir durante o dia, você terá à noite o tempo ali das 7 às 7h20 para assistir essa aula. E eu estarei online das 7h20 às 7h40, 20 minutinhos ali pra gente conversar. Bom, então vamos lá, chega de enrolação. Para essa primeira aula, depois das férias, eu quis trazer uma revisão da ideia de uma redação, né? De como a gente pensa uma redação, porque eu acho que esse é um conteúdo extremamente importante a gente entender definitivamente, de uma vez por todas, quais são as premissas de uma redação, quais são as ideias principais, aquilo que deve passar pela sua cabeça quando você estiver diante de uma prova de vestibular, de um concurso, e tiver que escrever a redação. Primeiro, uma coisa que eu queria lembrar vocês, e não é puxando o saco da minha própria matéria, mas vocês sabem que a redação ela é a única parte da prova, com exceção das segundas fases, né? Aquelas segundas fases que tem a prova dissertativa, por exemplo, a Unesp é um caso desse. No Enem, não. Vou explicar melhor. No Enem, você tem apenas questões alternativas, né, que você assinala, e tem a redação. Então, no Enem, a redação, assim, ela é de extrema importância, porque ela é a única parte que você vai deixar para o seu corretor dizendo, olha, eu estive aqui, isso é o que eu penso, isso é um pouquinho de mim, porque eu escrevi. Que é diferente de você ir lá e acertar todas as questões só assinalando, porque você só assinalou, e aí ele não teve oportunidade de conhecer melhor, conhecer o seu potencial, para falar, essa pessoa está preparada para entrar na universidade, ou então, essa pessoa não está preparada para entrar na universidade. Agora, na segunda fase da Unesp, a redação também é muito importante. Por quê? Porque, apesar das questões serem discursivas, né, são 36 questões, 12 de cada área de conhecimento, a redação é um momento que você pensa para além do que já está preparado ali. Como assim, Letícia? Porque quando as questões são discursivas, os corretores eles já sabem mais ou menos o que eles esperam de você. Eles já têm uma ideia, o que eles esperam que vocês escrevam ali, para eles darem certo ou darem errado, para corrigir a sua questão. Então, apesar de ser você escrevendo, então não ser simplesmente assinalar, é diferente da redação. Porque a redação, você pode viajar, sabe? Você pode realmente usar a sua criatividade e deixar a prova com a sua cara. Porque aí você vai colocar muitas linhas que por mais que o corretor tenha uma ideia, por exemplo, você não pode fugir do tema, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, ainda assim é um momento em que você está mais livre e que você pode realmente mostrar o seu conhecimento, aquilo que você adquiriu ao longo dos anos, aquilo que você aprimorou aqui no cursinho, certo? Então, assim, primeiro de tudo, entender quão importante
é saber redigir um texto, é saber escrever uma redação, não só para vestibulares, né, mas para a vida, é sempre muito importante. Bom, agora entrando de fato na aula, o modelo, né, o texto tradicionalmente cobrado aí na maioria dos vestibulares é o texto dissertativo argumentativo, com exceção da Unicamp, porque a Unicamp costuma trazer outros modelos, por exemplo, carta, um poema, enfim, uma crônica, mas majoritariamente as provas comumente trazem esse estilo, tanto o Enem como a Unesp, por exemplo, trazem o texto dissertativo e argumentativo. E aí, nessa primeira aula, a gente fala um pouco sobre essa estrutura, né? Entende sobre isso. E deixa eu sumir rapidamente. Ou vou deixar por aqui pra cima. Isso. A gente tem alguns elementos que compõem a comunicação. Como assim, Letícia? Bom, toda comunicação, ela tem um objetivo, certo? Toda comunicação tem um objetivo. Você não escreve um texto por acaso, você escreve para que alguém leia. E aí, nesse processo da comunicação, existem os elementos que compõem ela. Por exemplo, começando aqui pelo primeiro, nós temos o elemento emissor. O emissor, aí vou dar uma lidinha ali para vocês, aí eu explico em seguida. Chamado também de locutor ou falante, então ele pode aparecer tanto como emissor, locutor ou falante. É aquele que emite a mensagem para um ou mais receptores. Receptores é aquele que recebe a mensagem. Por exemplo, uma pessoa, um grupo de indivíduos, uma empresa, dentre outros. Então, o emissor é aquele que dá a mensagem. Aí, como eu sempre dou um exemplo, no caso desse vídeo, dessa aula, eu sou a emissora, eu estou transmitindo a mensagem, ok? Então, nesse processo de comunicação que a gente está estabelecendo nesse momento, eu sou a emissora. Aí, ali embaixo, a gente tem outro elemento, o receptor, denominado de interlocutor. Então, o receptor, aquele que recebe, ele pode também ser chamado de interlocutor. Locutor é aquele que transmite. Lembra do rádio locutor? Então, quem ouve a mensagem do rádio é o interlocutor. No caso desse vídeo aqui, vocês são os meus interlocutores que estão recebendo essa mensagem que eu tô dando para vocês. Próximo elemento, a mensagem em si, né? Cadê a bolinha aqui da gravação, para eu ter uma noção? Agora fiquei perdida. Será que tá gravando ainda? Espero que esteja. Então, a mensagem é o próprio objeto em si, o que está sendo dito. Então, mais uma vez, usando esse momento aqui. Essa aula é a mensagem. Eu sou a emissora, vocês são os receptores, e a aula em si é a mensagem. Então, ali como está escrito. É o objeto utilizado na comunicação, de forma que representa o conteúdo, o conjunto de informações transmitidas pelo locutor. Agora a gente tem aqui o código. O código ele representa o conjunto de signos que serão utilizados na mensagem. Então, o código é, por exemplo, no meu caso aqui, é a língua portuguesa, certo? Qual é a forma, qual é o conteúdo que eu vou usar para transmitir a mensagem? Serão gestos? Serão desenhos? Será a língua, a própria fala? Isso é o código, tá? Seguida. Canal de comunicação corresponde ao local ou meio onde a mensagem será transmitida, por exemplo, jornal, livro, revista, televisão, telefone, dentre outros. Dentre outros, um vídeo pelo YouTube. Esse é o nosso canal de comunicação aqui. O contexto, também chamado de referente, trata-se da situação comunicativa em que estão inseridos o emissor e receptor. Então, qual é o nosso contexto aqui? Uma aula do cursinho Ferradura. Esse é o nosso contexto, tá? E o ruído na comunicação.
o que acontece? Toda comunicação tem ruídos, podem ter ruídos, né? O que são os ruídos? É tudo aquilo que atrapalha, que impede que você tenha uma boa compreensão. Por exemplo, vamos ler ali. Ele ocorre quando a mensagem não é decodificada de forma correta pelo interlocutor. Por exemplo, o código utilizado pelo locutor é desconhecido pelo interlocutor, barulho da voz, voz baixa, dentre outros. Barulho do local, né? Então pode acontecer muita coisa. Por exemplo, se passa uma moto que faz um barulho muito alto, isso pode gerar um ruído na nossa comunicação, porque vocês podem não entender. Se eu falo alguma palavra que vocês ainda não conhecem, isso também pode representar um ruído. Que mais? Se eu falar muito baixo, sabe? Se eu falar muito baixo, vocês não conseguirem me entender. Então tudo isso é um ruído na comunicação. Então quer dizer, toda comunicação ela tem esses objetos aqui, o seu emissor, o seu receptor, a mensagem em si, o código, o canal, o contexto e o ruído. Então, sempre que a gente pensa em comunicar alguma coisa, a gente tem que pensar na efetividade, na qualidade desses elementos. Então, quando você estiver escrevendo uma redação, pense no seu contexto. Qual é o contexto ali? Certo? É um contexto formal, não é um texto para os seus amigos, então isso é importante. O canal de comunicação é a redação, o papel, a mensagem é a redação em si, o seu receptor é o corretor, você é o emissor, e você tem que tentar evitar todo tipo de ruído nessa comunicação, escrevendo principalmente de maneira simples. Eu vou sempre botar um ponto nessa tecla, que a comunicação numa redação ela deve ser simples. Então nada de usar palavras difíceis demais, palavras que às vezes nem você conhecia até pouco tempo, passou a aprender aquele momento. Então evitem. Uma comunicação, para ser bem feita, ela tem que ser bem compreendida. Então se você usa muitas palavras difíceis, esse texto ele se torna complicado. Isso não é bom. Por mais que a gente pense, se eu usar uma palavra diferente aqui, outra ali, talvez eu ganhe mais pontos. Não, isso pode acontecer exatamente o contrário. Você pode ser prejudicado ao tentar usar palavras difíceis. Eu tô preocupada se tá gravando mesmo. Tá. Aqui eu posso riscar. Tá. Então, depois disso, vamos ver o que é o texto dissertativo. Lembra, eu falei para vocês que o texto ele tem dois pontos, né? Ele é dissertativo e argumentativo, e essas coisas são coisas diferentes. O texto dissertativo é aquele que fala sobre alguma coisa. E para falar sobre alguma coisa, você tem que ter, como diria o Cebolinha aqui, você tem que ter propriedade. Ou seja, você tem que ter conhecimento, ter uma base desse conteúdo, sabe? Então, quando você tem que fazer uma redação, você tem que discutir, trazer diferentes ideias, mostrar que você conhece, que você sabe sobre o que você está falando. E para fazer isso, você tem que ter uma base. E a base são o quê? As nossas fontes. De repente, uma notícia que você viu, um dado estatístico que você assistiu no jornal, um dado histórico que você aprendeu na aula de história, um momento, né, histórico, uma citação de alguma pessoa importante que você conhece e que sabe que se relaciona com aquele tema. Então, tudo isso é base para você dissertar. É mostrar, dissertar é falar sobre algum tema. E nesse falar, você não fala só por falar, você transmite alguma reflexão, certo? Você traz alguma observação, alguma característica sobre aquele tema, daquele tema. E a segunda parte é a parte da argumentação. Aí é um pouco mais elaborada, né? Quando você fala sobre um tema, mas se ele é dissertativo e argumentativo ao mesmo tempo, então você vai ter que defender um ponto de vista, defender alguma ideia. E essa defesa, ela se dá por meio de argumentos. Argumentos são ideias, né, que têm uma base, que são informações coerentes,
que são parte da realidade, que são comprováveis, que servem para você reforçar que a sua ideia está correta, para você defender o seu ponto de vista, tá? Vou ler aqui a definição. Prova usada para afirmar ou negar um acontecimento. É uma prova, argumento válido. Ele é usado para persuadir, ou seja, convencer, para tentar convencer alguém, fazendo com que esta pessoa mude seu ponto de vista ou ela mude a maneira de agir. No caso da redação, não é exatamente isso que a gente quer provocar no nosso corretor. A gente não quer mudar o ponto de vista dele. Mas é principalmente convencê-lo de que a sua ideia é coerente e de que você tem propriedade, ou seja, que você tem uma base, que você entende aquele conteúdo proposto, ok? Então, o texto dissertativo ou argumentativo, ele é pensado dessa forma. O seu contexto é um contexto formal, então por isso a gente precisa se atentar à norma padrão da língua portuguesa. Precisamos prestar muita atenção naquilo que se pede, né, para nós fazermos, porque por mais que nós tenhamos a nossa liberdade de construir ali 30 linhas que saíram só da nossa cabeça, né, e com informações que a gente construiu, adquiriu ao longo da vida, a gente não pode fugir do tema. Então é preciso toda uma organização que a gente vai discutir também nas próximas aulas. Mas o que eu queria deixar para vocês nessa aula de hoje de retomada? Lembrem-se, o contexto ele é muito importante e essas características da redação elas precisam ser levadas em conta. Porque, como eu disse, a redação, na minha opinião, e acredito que não só na minha, inclusive de outros professores de outras matérias, a redação é uma das partes mais importantes de toda a prova que te avalia, porque ela conhece quem você é, ela conhece o seu potencial na prática por meio das suas palavras, ok? Eu vou ficando por aqui porque eu acho que já deu meu tempo, não quero extrapolar os 20 minutos, mas vamos voltar com tudo nesse segundo semestre aí, nessa pós-férias, e espero vocês na monitoria hoje das 7h20 às 7h40 para a gente conversar. Podem trazer dúvidas, se por exemplo, você fez alguma redação durante as férias e quer que eu corrija, também pode trazer, eu posso comentar no privado ou na sala do Meet, né? Vou estar disponível no link do Meet para vocês. Então fiquem à vontade para tirar as dúvidas de vocês, não se sintam acanhados, pelo amor de Deus, estou aqui para isso mesmo. E a gente se vê na próxima aula, que no caso é amanhã, aula de gramática. Agora, segunda eu dou aula de redação, e na terça eu dou aula de gramática. Então, a gente se vê amanhã, tá bom? Então, até mais. Beijinho, tchau.